Oi, gente. Obrigado por todas as mensagens de carinho, de atenção. Vou contar um pouquinho pra vocês que muita gente não sabe desse processo que eu tô passando. Eu tô há 2 anos passando por esse processo. A princípio eu não sabia o que eu tinha, eu só descobri em agosto do ano passado. Eu vomitava muito, regurgitava muito, parecia um refluxo. A princípio foi assim que a gente começou a tratar, eu fui pro gastro. E o gastro passou exame para fazer, poderia ser uma bactéria, H. pylori. E aí fez os exames, não era. Ela falou que podia ser um do estresse, porque Daniel tinha acabado de operar o coração. E eu fiquei muito naquela coisa de loucura da vida, né? E, e aí não foi. E aí eu continuei assim, aí procurei um alergista, disse que eu poderia estar com asma. Fiz 2 funções respiratórias e não tinha nada de asma. Depois disso eu fui para um pneumologista, e aí o pneumologista descartou qualquer coisa dessa natureza que fosse no pulmão. Pensaram que eu estava com a doença da criança, coqueluche. E aí eu não consegui fazer o exame de coqueluche na época, porque o plano ficou enrolando. Aí acabou passando aquele nível grande de tosse. Depois eu continuei com as tosses noturnas. Essas tosses noturnas era só deitar. Eu deitava e eu vomitava o que eu comi de manhã. Assim, e aí eu passei a fazer uma restrição alimentar, eu só comia até 5 horas da tarde, depois não comia mais. Até que eu convivi de junho até o outro ano, em julho. Aí quando eu estava com 1 ano, eu fui em um outro gastro, porque eu já pensava que eu já estava com uma outra doença. A gente pensa, né? A gente vai a vários médicos, não consegue achar o que é, eles não sabiam o que era. E aí eu fui nesse médico, e aí ele por fim pediu dois exames pra mim. E que tinha esse exame em Niterói e no Rio. Aí eu aproveitei que tava nas férias, eu consegui em Niterói, fiz uma pigmetria, eu não sei falar os nomes dos exames. Mais conciso, né, pra entender um pouco mais, porque é uma doença difícil de diagnosticar. Uma doença nova que as pessoas não conhecem. Eu não conheci, nunca tinha ouvido falar na minha vida. E aí, depois desse exame, a gente contactou, eu tenho acalásia, é o nome dessa doença, que é o estreitamento do esôfago. E aí o esôfago fica fechado e não passa a comida não passa pro estômago. E aí você vai desfiando, perdendo peso. Quando eu cheguei em outubro, mais ou menos, novembro, eu já não conseguia beber água direito. Até a água voltava. E aí, por fim, quando a gente descobriu, a gente resolveu fazer uma cirurgia, que é o que o plano cobre. A cirurgia miotomia de Heller, que ele corta o esôfago, vira o estômago. E aí eu fiz em dezembro. Eu fiz essa cirurgia no dia 2 de dezembro, fiquei 20 dias tomando líquido, já era uma bênção, que já me sentia comendo alguma coisa. E aí ele me tirou da dieta e me passou para comer normal. Eu comi normal, fiquei 5 dias eu fiquei. Tive que fazer um novo procedimento, eles tiveram que esvaziar meu esôfago e tive que voltar novamente pro líquido. E aí é que eu consigo comer hoje. Só que eu voltei a entalar muito e ter muitos espasmos. O que são os espasmos? É uma contração involuntária que faz e é como se eu estivesse infartando. Antes de eu descobrir o que era, eu pensava que eu ia morrer, eu falava, vou morrer, vou morrer. Durante as madrugadas eu acordava com essa dor. Hoje eu já consigo, quando dá essa dor, eu consigo beber um pouco de água gelada para dar uma acalmada e aí eu vou voltando aos poucos. E aí eu tenho outros subsídios pelo plano de saúde, que é fazer uma dilatação com endoscopia digestiva alta. E aí eu fiz a primeira dilatação. Uma dilatação, eu tenho uma sedação geral, uma anestesia geral, e aí ele dilata meu esôfago pra tentar passar. E aí eu fiz e não tive resultado. Não dilatou nada, praticamente. Ele usou um balão menor, mas tem muitos riscos de perfuração e tudo mais. E nas pesquisas que nós fizemos, eu e o Daniel, a gente começou a fazer uma pesquisa, e nessas pesquisas nós achamos um médico que opera somente a classe. Ele usa uma técnica japonesa e aí ele corta por dentro do esôfago. E aí essa técnica é que as pessoas estão ganhando uma qualidade de vida. Foi nisso que eu ganhei, assim, uma esperança. Eu tive uma esperança hoje de ter uma qualidade de vida. Assim, a doença tem cura? Não tem cura. Mas tem um paliativo pra você viver um pouco melhor. Existem pessoas que já operaram. Depois eu vou botar o Instagram deles pra vocês conhecerem um pouquinho sobre isso. E aí a gente resolveu fazer uma vaquinha. Assim, o valor da cirurgia hoje é 18 mil, mas só que é em outro estado. Ele opera em dois estados, Pernambuco e Recife. E aí tem a estadia, tem os dias que a gente precisa ficar lá após a cirurgia pra acompanhar um pouquinho mais. E aí a gente resolveu fazer essa vaquinha de ajuda, pedir aos meus amigos pra me ajudar. Assim, tão difícil, né? Porque assim, eu não queria fazer, não queria expor isso nas redes sociais. E quem me conhece sabe que eu sou muito expansiva, eu sou alegre, feliz, eu não queria demonstrar isso. Mas enfim, eu tô um pouco melhor. Perdi realmente 15 quilos, assim, em menos de 1 ano.
consigo beber água. Às vezes tem dias que é mais difícil, não posso ter muito estresse, tem cuidado emocional, tô fazendo terapia pra lidar com isso. E é isso. E meu plano de saúde não cobre por conta disso, porque meu plano de saúde hoje é nível regional, da região, não é nacional, meu plano de saúde, e por ser uma técnica estrangeira, não é uma técnica reconhecida no Brasil, pela ANS, entendeu? Então, por isso que o plano não cobre essa cirurgia com esse médico. Se meu plano fosse nacional, eu cobriria o hospital, eu só pagaria o cirurgião, cobriria o instrumentador, o anestesista, e eu pagaria só o médico para fazer essa cirurgia. Mas meu plano não é nacional. Então é isso, gente. Aí um pouquinho do que a gente tá passando agora nesse momento. Por isso que eu resolvi fazer essa vaquinha. Tá bom? Quem puder ajudar, qualquer valor, ou ajudar a compartilhar, já é assim uma bênção grandiosa pra gente, tá? Agradeço a todos vocês. Tem uma data de cirurgia que é pra maio, dia 25 de maio, e tem uma pra junho. Possivelmente estarei indo na de junho, tá? Na de maio agora não vai dar, mas a gente vai de junho. De junho eu vou fazer em nome de Jesus e com a força dos meus amigos, com a ajuda de todos vocês, eu vou conseguir fazer essa cirurgia e voltar à minha qualidade de vida. Tá bom, gente? Beijo. Obrigada, hein? Mas a alegria continua, que Cristo é o maior na minha vida. Sempre foi e vai continuar sendo.